Amados irmãos, graça e paz, que a presença do Espírito Santo esteja agora na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Falando ainda sobre aquele que ocupa a sua vida, se é o Espírito da luz ou se é o Espírito das trevas. Eu quero falar que todos aqueles que agem na prática do pecado, que tem uma missão destrutiva, é possuído pelo espírito das trevas. De novo, todos aqueles que as suas ações são ações destrutivas, é regido, é dirigido pelo espírito das trevas. Se você não acredita em mim, então eu vou lembrar você sobre um homem que nasceu desde o nascimento, estava no propósito de Deus que esse homem seria pedra de tropeço. Mas enquanto ele não estava para cumprir a missão dele, ele não era possesso de um espírito imundo. Por quê? Aí você diz assim, pronto, aí está lá o pastor dentro da igreja, pedófilo, pecador, estuprador. Aí você diz assim, o cara tem do Espírito Santo. Ele cometeu uma falha, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não, meu amigo. Primeiro que ele não cometeu uma falha, ele tem cometido várias. Segundo, que Jesus diz, é viável que venham os escândalos, mas ai daquele que provoca o escândalo. Isso é tão grave que seria melhor que ele se matasse. Tá? E terceiro, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ninguém comete um pecado só e para por aí. Um pecado chama o outro, tá? Mas eu vou falar do homem que ele vivia pecando, mas ainda assim ele não estava carregado de espírito imundo, porque ele não estava cometendo o pecado, aquele que traria escândalo, aquele que traria separação, tá? E quando ele estava para cometer o pecado, aquele que traria separação, a Bíblia diz que ele foi possuído pelo próprio demônio. Você não acredita? Pega a sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 13, tá? O versículo 26 em diante. Eu vou resumir o antes, para lermos o versículo e eu orar por você, para que a mensagem não seja longa, mas eu dei a você o meu recado de hoje, tá? Então o que é que acontece? Havia uma discussão, quem seria o traidor? Quem trairia Jesus? E os discípulos diziam, mestre, sou eu. E chega uma hora que Jesus tem que dar uma resposta, e essa hora chegou. No verso 26 diz assim, respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, o pedaço de pão, e tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então o Senhor, ele pega o pão molhado e dá a Judas. Olha só, após o bocado, quando Judas comeu aquele pão, tá? E ficou já claro, ficou nítido de que ele era o traidor, por mais que os homens, ou seja, os outros apóstolos não enxergavam, mas a missão de Judas era clara. A missão de muito crente que é tropeço dentro da igreja, a missão de muito político, de muito pastor e de muitos usados por Satanás é clara, por mais que algumas pessoas não queiram enxergar. Quando ficou claro, Jesus deixou claro, você não enxergou porque você não quis. Se você continuar lendo, você vai ver que os discípulos não entenderam nada. Os outros. Mas Jesus dá o pão a Judas, e no primeiro bocado de Judas, olha o que acontece. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Pronto. Para você fazer a obra de Deus, você tem que ter a direção do Espírito Santo. Para você fazer a obra do diabo, você tem que ter a direção do demônio. E não tem meio termo para isso.
tá? Porque tem muita gente dentro da igreja fazendo a obra do diabo. Tem muita gente dentro da igreja pregando o evangelho que não é de Cristo. E Paulo diz assim, ainda que anjos desçam do céu, e após descer do céu, prega o evangelho contrário que eu estou ensinando, seja ele amaldiçoado. Então, aqueles que fazem a missão das trevas, aqueles que destroem a família com as próprias mãos, aqueles que destroem a família dos outros, homens que traem suas mulheres, mulheres que traem seus maridos, e muitas vezes com mulheres casadas, homens casados, são pessoas que traem maldição para a sua família e para a família dos outros. Essas pessoas são escravas de espírito maligno. E não tem negociação, não tem meio termo. O Espírito de Deus se afasta. E não tem negociação, não tem meio termo. Tá? Você não vai encontrar base na Bíblia para sustentar meio termo. Então está aqui. Após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse, o que pretende fazer, faz-o depressa. Vou continuar lendo aqui, mas não vou explicar não. Nenhum dos discípulos que estavam à mesa percebeu por que Jesus havia dito aquilo. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram que Jesus lhe dissera, compra o que precisamos para a festa. E lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu e era a noite. E aí você vê que logo depois, Judas, ele faz o acordo com os homens, porque o acordo com o diabo já estava feito, tá? Aconteceu primeiro no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo material. A intenção já estava pronta. Tem pessoas que manifestam o pecado, mas o pecado já está no coração. Jesus disse, a boca fala, porque o coração está cheio. Quando Jesus diz assim, o que contamina o homem é o que sai pela boca, não o que entra, é porque Jesus disse que manifesta primeiro no mundo espiritual e depois acontece no mundo material. E quando se consuma no mundo material, meu amigo, aí Deus cobra de você. Porque enquanto está no campo espiritual, você pode resolver com pedido de perdão, com pedido de misericórdia. Mas quando você executa na carne, aí agora você gera uma consequência, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. E você não vai plantar o mal dirigido pelo Espírito. Você não vai plantar o mal sendo possuído pelo Espírito da luz. Pode acontecer casos em que o homem ele planta o mal e recentemente o Espírito da luz se afastou dele e ele ainda não tem na vida dele o Espírito das trevas? Pode. Vou dar exemplo do próprio Judas. Judas estava plantando o mal, Judas estava roubando, Judas estava enganando, Judas estava mentindo e ainda não estava possesso do espírito imundo. Judas agora se tornaria pedra de tropeço e traria escândalo e separação no meio da igreja com a queda de Jesus, porque para Judas ele havia derrubado Jesus. Para os fariseus e escribas, eles haviam conseguido derrubar Jesus. Eles não conseguiam entender que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus. Então, eu quero chamar você a fazer um exame de consciência. O que é que você está fazendo? O que você faz, você pode dizer que é próprio da luz? Ou o que você faz é próprio das trevas? Faz um exame de consciência e fala para você mesmo se as suas ações são próprias da luz ou se suas ações são próprias das trevas. Eu vou orar por você. Eu vou pedir a Deus misericórdia por você. Mas eu quero que você mesmo peça a Deus misericórdia. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Não importa que igreja você pertence. Não importa qual seja a sua religião.
Não importa se você tem cargo de autoridade dentro da igreja. Não esqueça que Saul era rei de todo Israel e ainda assim se tornou perturbado, porque não ouviu a voz de Deus. Judas Iscariotes ouvia Jesus todos os dias e se tornou um traidor, porque ele era de fato um filho da perdição. E você? É um rebelde? É um filho da perdição ou um filho de Deus? Faça exame de consciência. Veja que desculpa você tem dado para viver no pecado. Veja que desculpa você tem dado para apagar a luz de Deus de dentro do seu coração, do seu íntimo. Você que está apagando a luz de Deus na sua vida. Você que está deixando que as trevas venham dominar o seu coração e a sua mente. Não importa se tem gente em cima do altar em pecado. A salvação, ela é individual. Você não pode querer imitar as trevas. Você tem que imitá-los. E eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e eterno Pai. Deus guia da justiça e da verdade. Eu estendo, meu Senhor, a minha mão na direção dessa pessoa, para pedir ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia, para pedir ao Senhor que o Senhor venha se lembrar do porquê o Senhor enviou Jesus. Porque está escrito na tua palavra, Deus amou ao mundo de tal forma que entregou o seu próprio Filho. Eu sei, meu Deus, que o Senhor não entregou o nosso Salvador, Jesus Cristo, para que essa pessoa se perdesse, para que essa pessoa andasse atribulada, oprimida, desorientada. Mas o Senhor enviou o nosso Salvador, Jesus Cristo, para trazer vida, para trazer salvação para essa pessoa. Por isso eu te clamo agora, meu Deus amado e meu eterno Pai, manifesta a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre a vida dessas pessoas, aqueles que cometeram atos horríveis, mas ainda assim não se tornaram receptáculo das trevas, não se tornaram morada das trevas, talvez estão praticando coisas que é treva, mas ainda, Senhor, os espíritos imundos não dominaram essa vida, não dominaram esse corpo. Meu Pai, eu te clamo, vem envolver essa pessoa com a tua luz. Assim como o Senhor intercedeu por Pedro, que Pedro estava à beira da própria destruição, eu intercedo por essa pessoa. Essa pessoa que ouviu a tua palavra, essa pessoa que aprendeu o teu evangelho, muitos deles aprenderam comigo, Senhor. E eu penso que pela tua misericórdia eu tenho pregado o evangelho, mas ainda assim estão se afundando nas drogas, estão se afundando no crime, estão se afundando na violência. Meu Deus, usa da tua misericórdia e da tua compaixão e resgata agora essa pessoa que recebeu essa mensagem, essa pessoa que recebeu essa oração, essa pessoa, meu Pai, que está caminhando para o fundo do poço. Os negócios não vão bem, a vida não vai bem. Essa pessoa, meu Pai, que está em total desequilíbrio financeiro, familiar, essa pessoa que aos poucos tem destruído o que tem com as próprias mãos. Eu te clamo, Senhor, misericórdia. Eu te clamo compaixão. Usa da tua misericórdia e da tua compaixão. E levanta agora o caído, o oprimido. Levanta agora essa pessoa que se sente prostrada. Eu te peço, vem dar ânimo, vem fortalecer a fé, a esperança. Que eles sintam a tua luz, que eles sintam a tua presença. Ó Espírito Santo, eu te clamo agora que o poder de Deus venha agir na vida dessa pessoa. Que o poder de Deus venha estar arrancando agora
todo vício, toda doença, toda miséria, todo mal que Satanás plantou nessa vida, que Satanás plantou nessa família, seja arrancado agora pela presença do Espírito da luz e pela autoridade, que no nome de Jesus eu determino e ordeno agora que todo mal que tem se levantado contra essa vida, contra essa família, você recebeu presente, oferenda, eu te mando agora, em nome de Jesus, saia e não volte para essa vida, não volte para essa casa, porque essa casa é abençoada por Deus, esses filhos são abençoados por Deus, esse casamento é abençoado por Deus, esses pais são abençoados por Deus, assim está determinado pela minha fé e pela fé dessa pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, que esta água receba o toque da presença do Espírito Santo, para a manifestação do milagre, da maravilha, na vida de todos aqueles que usarem dessa água, essa água consagrada ao Senhor, essa água que foi dada pela fé, a fé daqueles que creem, a fé daqueles que oram e consagram esta água juntamente comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, lembra dos que cooperam comigo, lembra daqueles que querem cooperar comigo, abençoa, meu Pai, prospera a vida de cada um deles, eu te peço, em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos e diga: eu e a minha casa recebemos as bênçãos e as vitórias que vêm de Deus, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, que o Espírito Santo prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.